volta e você não participou ainda. A gente quer saber de onde você está nos ouvindo. 984410010. Um abraço a Ju Dias, a nossa doutora integrante do Transtornados, que está ouvindo a gente. E você pode interagir conosco, tá bom? E nesta quarta-feira, a gente destacou um assunto que tem repercutido muito na internet, né? Que são os babados de famosos, né? Gostamos do choque, principalmente, né? E a nossa audiência também já está se manifestando. Eu trago alma feminina para esse programa. Ah, tá ótimo. A Emily Garcia, que é uma influenciadora digital, tem mais de 3 milhões de seguidores, muito conhecida, né? De expor também a sua situação com seu ex-marido, né? Separou. Enfim, processou ele, né? Ele foi condenado por violência doméstica. Ele que é o Babal Guimarães, que o Choque já apresentou aqui, que é o Guimarães, irmão do Lucas Guimarães, né? Cunhado do Carlinhos Maia, pessoas muito conhecidas. Bom, mas ela apareceu na casa, ele estava com medida protetiva, né? Ele não podia chegar perto dela, mas ela apareceu lá para buscar uns bens, que também foi determinado pela justiça, bens pessoais na casa, né? Do ex-marido, e ameaçou ele com um martelo, mas foi um bafão. Se o pessoal vê na internet, vai realmente achar que é algo... Giga, tu já viu alguma situação parecida com essa? De martelo, assim, já viu? Uma vez eu tava num X-Salada aqui em Criciúma, começou uma gritaria e no estacionamento do X-Salada uma mulher foi lá e ela encontrou o marido com outra. E ela tava com um pedaço de lajota na mão querendo jogar no carro do cara. Mas, e aí alguém que tava lá dentro gritou, joga mesmo. Eu, no caso. A gente quer entender. E o caso que o Choque trouxe, né? É pra gente falar que esses casos não acontecem só lá com os famosos. Eles acontecem muito perto, né, da gente. E a gente vai entender um pouco com ela, advogada, né? Especialista nessa área da família. A Marielle Rodrigues. Boa tarde, que honra recebê-la nessa primeira semana de Multiverso. Eu fico muito agradecida, Gica. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Choque, né? Fico muito honrada também de estar aqui compartilhando informação com o pessoal. E a doutora Mari, que ela gosta de trazer nas suas redes sociais esses casos de famosos e trazer pra perto da gente, né? Primeiro, então, explica essa situação. Nós temos aí, eu expliquei-lhe o divórcio, medida protetiva, guarda de filho, enfim. Então, esse caso, ele acaba se tornando muito público por conta dos próprios envolvidos, que nas suas redes sociais acabam expondo a situação, inclusive processuais que são segredo de justiça. Então, eles próprios, que são partes, né, expõem todos os detalhes do processo. O que acontece? A Emily, ela teve deferida em prol de sua proteção, uma medida protetiva, porque provou que Babal Guimarães foi violento com ela, agrediu ela. Então teve a Maria da Penha ali em seu favor. No caso, foi no momento do divórcio. Isso, durante o divórcio, ela conseguiu a medida de proteção. Tá. E a guarda? E a guarda do filho também. E algo bastante interessante, até eu vou trazer algo sobre isso nas minhas redes sociais. Algo bastante interessante é que ela conseguiu até a guarda unilateral, ou seja, aquela que fica só pra mãe. Nem visita. A visita assistida. Tá. Um terceiro intermediando essa convivência do pai com o filho, porque se provou através de vídeos que de fato ele é uma pessoa violenta. E neste processo de divórcio, que envolve essa parte criminal da Maria da Penha e envolve discussão de guarda, partilha de bens, a Emily teve também a permissão de retirar seus pertences pessoais de dentro da residência do casal. E o Babal Guimarães pegou e juntou todos estes pertences, deu um pouco ao assessor dela e outro pouco botou na frente da residência. Não deixou ela entrar. Não. E ela... lá. Mas ele fez... Certo, se não é pra chegar perto, não então pode. Que não chega perto. Mas ele botou... O agravante aí é que ele botou em sacos de lixo. Isso. É provocativo, não é, Choque? Mas, doutora, é claro que o que ele fez também não deve ser feito, mas eu imagino que a lei não proíba ninguém de colocar os bens de outra pessoa em sacos de lixo, né? Mas assim, se havia essa medida protetiva, ela pode quebrar essa medida protetiva por benefício, por decisão própria, já que ela é a autora, né? Teoricamente, ela é a que pediu essa medida protetiva, ela pode fazer isso? Não, ela não pode fazer isso. Inclusive, mulheres que estão nos ouvindo, que têm medidas protetivas em seu favor,
O ideal é se manter sempre longe da pessoa que fez a prática da violência. Até porque se essa pessoa estiver perto, ao ser denunciada, existe o risco da prisão em razão da proximidade com a vítima. Então, ela não pode fazer isso. Mesmo que ela diga, não, eu deixei, eu que chamei, eu que fui atrás, a lei tá aí para ser cumprida, né? Eu não posso quebrar uma medida protetiva ao meu bel prazer, né? Exatamente. Aí continuando então a história, a Emily pegou o saco, as coisinhas dela estavam todas no saco de lixo, na frente da casa do ex-casal, tal. Aí o barraco começou, porque ela viu os brinquedos do filho e pertences pessoais dela dentro de sacos de lixo e inclusive percebeu que havia faltado alguns outros pertences dela. Então ela chegou, bem bela e formosa, como diz minha mãe, com um martelo na mão, jeito super fácil de resolver problemas, né, gente? Resolveu do jeito certo, né? Não, pegou o martelinho, mas assim, eu imagino que gente, essa seja a orientação, né? Se a lei não está sendo cumprida, pega o martelo, vai lá e resolve prático. A doutora vai incentivar. Ô, Mário, o que eu tô percebendo aí que teve uma premeditação, né? Porque eu acho que o martelo, talvez não tenha sido um pedido dela pra pegar da casa. De onde que vem esse martelo? Pois então, eu não fui atrás dessa informação, mas é bem curioso, né? Premeditado. Como que ela conseguiu um martelo, gente? Mas então, assim, ó, dentro dessa situação, eu vou fazer um parênteses, né? E falar da questão da exposição. Você casal, né? Você mulher, homem, enfim, que está passando por uma situação de divórcio, né? Litigioso, com problemas. Essa autoexposição na internet, né? Ela acaba produzindo provas, né? É perigoso. Você que acompanha isso aqui em Criciúma, aqui na nossa região, isso dificulta para as partes, isso ajuda a justiça. E são produção de provas que servem para os dois lados, né? Sim. É uma prova que pode tanto te ajudar como pode te atrapalhar bastante aí numa decisão judicial desse porte, né? É verdade. Eu acredito que determinadas situações, especialmente quando envolvem pessoas famosas, quanto mais em segredo, melhor. Porque não vai ter intervenção de terceiros, dando opiniões, botando em sites e tudo mais. O que, querendo ou não, acaba realmente prejudicando e influenciando algumas decisões dentro do processo. E na vida real, assim, porque as pessoas também se expõem, conversas de WhatsApp, ameaças, né? Enfim, nas redes sociais, acabam expondo situações, filhos, enfim, isso, no geral, ajuda ou prejudica? Eu penso que mais prejudica do que ajuda. Inclusive, por coincidência, eu passei a tarde fazendo uma ação de danos morais por exposição na internet, assim, de pessoas que se expuseram na internet de maneira ofensiva em relação a outras pessoas. Então, assim, essa exposição, ela é muito perigosa porque, de fato, a nossa honra, a nossa imagem, ela é preservada por lei. Então, não pode uma outra pessoa chegar e nos ofender publicamente e achar que está tudo bem, que a internet é uma terra sem lei. Então, em minha opinião, eu oriento a pessoa a repensar no momento de ofender ou até expor uma situação pessoal onde envolve terceiros ou envolve crianças e adolescentes. Enfim, são situações que de fato são delicadas. Sim. Doutora, mas essa situação da honra não é algo subjetivo, porque eu imagino assim, tem muitas os xingamentos, né, que eu não vou proferir nenhum deles agora, mas que dizem respeito a gênero, a opção sexual, gênero sexual, sei lá como é que é o termo correto aí, nunca sei, né? Para muitas pessoas pode ser um problema de honra, alguém questionar a minha sexualidade. Mas algumas pessoas talvez estejam tranquilas com isso e isso não afeta a honra. Existe um padrão para se nivelar? Não, isso é uma ofensa à honra ou isso aqui é só frescura tua? É bem interessante essa pergunta, porque esta questão da honra é extremamente subjetiva ao grau de ofensa que a pessoa levou para si aquilo que escutou, ouviu. E esta questão de levar esse aborrecimento, o quanto essa ofensa ou esse adjetivo prejudicou a vida dela. É bastante subjetivo, porque se você xingar alguém, enfim, em razão da opção da sexualidade da pessoa ou questão religiosa, então são situações bastante peculiares, onde que cada um tem um sentimento único. Aí onde vai a gente provar que aquele xingamento, aí o papel do bom advogado, boa advogada que vira a ser contratada num caso desse, provar que aquele xingamento de fato
gerou dano na vida daquela pessoa. No grupo social dela. Isso. Agora a gente tem pergunta de ouvinte. O ouvinte tem prioridade aqui no Multiverso. 5h27. Chuvinha boa pra ficar em casa, o ouvinte falou. Ele quer perguntar pra doutora Marielle sobre as falsas acusações que estão virando uma epidemia devido a Maria da Penha. Uma lei que a princípio seria pra acabar, né? Ele fala assim, ó, uma lei que a princípio é inconstitucional, já que acaba com a presunção de inocência, né? Ele já dá uma opinião dele aqui, né? Então ele queria que você falasse sobre o assunto. Legal. A gente e tem tudo a ver com aquilo que a gente trouxe agora aqui. Tudo a ver. Então, a falsa acusação de crime, ela não pode acontecer, porque a falsa acusação de crime é crime. Então, a mulher que se vitimiza e usa da lei para fazer um crime, ela tem que repensar e muito quando fazer isso. Porque assim, a Maria da Penha, como o ouvinte falou aqui, ele disse o seguinte, porque ele diria que a Maria da Penha é inconstitucional por conta da presunção da inocência. Porque a Maria da Penha disse que é a lei que mais funciona no Brasil, né? Houve a denúncia, vai lá, já dizem que é a Maria prisão. da Penha e a falta de pensão, pagamento Também. de pensão alimentícia. Também. Aí eu acho que vem nesse sentido, né? Você concorda, discorda com ele? E existe um processo de investigação no geral? Como é que é? No geral, o processo que ensejam a medida de proteção para a mulher, ele não tem a oitiva do agressor, ou seja, é primeiro dada a proteção à mulher para depois ele ser ouvido. Ah, sim. Quando existe essa questão, de fato, pode ter injustiças no meio desse caminho, Sim. porque foi liminarmente concedida àquela mulher uma proteção. Então, ele pode não ter batido nela, ou pode Sim. não ter feito aquele crime que foi denunciado em delegacia. No entanto, como que compreende a lei? A lei compreende a mulher, em termos de gênero, vulnerável às agressões praticadas pelo sexo oposto, e por este entendimento prefere dar a proteção à mulher e a partir dessa proteção, depois ouvir o outro. Porque entende que dá proteção, ele prioriza a proteção. Sobre a sua pergunta, Gica, eu concordo devido ao nível de violência doméstica havido nos dias atuais. Sim, e você acompanha na linha de frente, né, Mara? Sim, maior parte do meu público é mulheres e a maior parte dos meus processos são divórcios. Então, na sua maioria, presencio pessoas, né, que agridem pessoas que são agredidas. Existem inúmeras reclamações de violências domésticas, tanto no âmbito psicológico quanto físico, mas eu acho mais prudente o judiciário fazer isso que está fazendo, dar primeiro a proteção e depois ouvir, do que o inverso. Mas ao mesmo tempo punir também quem faz essa denúncia falsa, né? Sim. Doutora, aí no Instituto Datamari aí, dentro dos clientes que a senhora atende hoje, a maior parte das mulheres ou dos homens, sei lá, são do time aí que vai com o martelo na casa do ex, ou que tenta resolver as coisas mais na conversa, mais no diálogo? A maior parte, Choque, são mulheres que buscam o diálogo. Mas isso também vai muito do profissional que a pessoa procura, porque tem alguns profissionais que às vezes não querem tentar que o divórcio seja consensual. Às vezes preferem já entrar com litigioso e ouvir a pessoa lá no judiciário. Então depende muito do que também essa pessoa é estimulada. Eu tento estimular o divórcio amigável pelos benefícios que ele traz à vida daquela família envolvida, por ser mais rápido, por ser menos desgastante emocionalmente. Principalmente quando envolve crianças, né? Como no caso aí da moça aí da Emily Garcia, né? Que tem filhos envolvidos. Então acaba que a criança, ela vira um réu não, uma vítima, né? Sim. E de todas as partes, porque ela tem os pais separando e ela é filha do maior inimigo do outro cônjuge, né? Ela por acaso objeto de barganha, realmente é complicado. Outra situação bem parecida que está acontecendo aí na mídia agora, até um caso mais antigo, mas que tem algumas repercussões atuais, é a Simária, da dupla Simone e Simária, que separou do Vicente, do marido dela, e o marido dela deu uma
uma entrevista nessa semana questionando até umas pontuações ali que ele faz, até financeiras, dizendo que ele era responsável por parte da grana da família e tal. E ela acusa ele, além de acusar ele de não ser um bom marido, né? Ela tá acusando ele de roubo. Ela diz que ele roubou alguns milhões de reais da conta dela. Tem uma pergunta interessante aqui do nosso ouvinte. Você quiser pode participar. A gente está adorando aqui, ó, 984410010. Você está conectada no Multiverso. Se for duas mulheres, como funciona a Lei Maria da Penha? Então, a Lei Maria da Penha... Opa! Tela azul. A Lei Maria da Penha, ela é feita para mulheres que têm, em razão de um vínculo de afeto, violência consumada, que a pessoa, que ela tenha sofrido a violência. Mas no caso, um casal de mulheres, né? Sim. Daí a Lei da Maria da Penha não se enquadra por conta de não ser o sexo oposto? Olha, na minha perspectiva, sem ser especialista em penal, né? Eu sou especialista em família, mas sem ser especialista, eu penso que deve, por analogia, se enquadrar, devido que a relação de afeto, elas têm uma relação de casal e foi uma mulher agredida. Todos os pressupostos da lei, em minha opinião, claro, e se tiver algum criminalista ouvindo, por favor, se manifeste, em minha opinião, claro, deve ser utilizada por analogia. Nós podemos até trazer esse assunto aqui um dia no Multiverso, porque é algo que o pessoal quase não se atenta, né? E até para entender a jurisprudência, como é que tá no Brasil. A própria Lei Maria da Penha, ela é bem interessante, né? Porque muita gente acha que Maria da Penha é só violência de homem contra mulher, né? Mas precisa ter esse afeto, senão é só violência, é só agressão, né? Entra a questão do feminicídio também, a mesma situação. Bom, vamos lá, voltando ao caso do martelo, porque hoje aqui o martelo é o protagonista. Pra coluna aqui. Ó, gente, não estamos motivando ninguém a fazer isso, por favor. A Emily. Mas se no meu Instagram qual será? Eu quiser incentivar? Não pode também. Não pode, Choque. Não, mentira, você é livre de fazer o que você quiser. Mas talvez você não esteja aqui amanhã, se você fizer isso. Então vamos segurar. Ô, Choque, mas doutora Mari, é o seguinte, no caso dos próximos capítulos dos nossos personagens de hoje, da Emily Garcia e do Babau Guimarães, no caso pode haver até aqui o Babau pode se voltar contra ela e ela perder a guarda por conta dessa situação. E pode, o negócio até por pode se mostrar reverter, emocionalmente instável, né? Aqui vai ficar 1-1, né? No caso, se for comparar com uma partida de futebol. Eu concordo muito, porque em uma fase ali do vídeo que foi postado, ela quebrou todo o espelho da residência com aquele martelo na mão. E ela disse, deixa eu entrar, eu vou entrar. E por meio de violência. Essa realmente não é a melhor forma de resolver as coisas. Se ela contratou um advogado para representar os interesses dela, que falasse com seu advogado, demonstrando todas as suas insatisfações, e através de um processo judicial a gente resolve as coisas, porque já existe um processo para isso. Se não precisa de processo, todo mundo vai resolver porque quer. E por que ela não pediu para alguém lá buscar as coisas, gente, tão simples, né? Eu acho que aí parece algo gente, a gente tá tudo analisando aqui, parece que a gente não conhece eles, a gente não tá próximo, mas a gente quis trazer esse caso para você refletir. A gente também não conhece de lei, né? Não, e a Mari conhece, por isso que ela tá aqui falando. Mas assim, a gente não sabe realmente o que ocorre, e quando a gente discute algo que está longe, a gente se baseia nos fatos que estão expostos. Né? Então, assim, mas eu tenho certeza que muitas pessoas aí se identificam, querem saber, enfim. Mari, foi muito legal, passou rápido, né? Obrigada. Passou muito rápido, a gente teve muita interação. Ó, o professor Heitor Mota, ele fala o seguinte: boa tarde, se o Código Penal fosse cumprido na íntegra e a justiça fosse ágil e rápida, seria necessário a Lei Maria da Penha? É a pergunta dele. Parece-me que essa lei é um atestado de injustiça deste país. Uma lei é criada porque outras não funcionam. A opinião do nosso professor Heitor Mota. Obrigada pela participação. A gente vai voltar a esse assunto, debates, é muito interessante ter você aqui conosco também.